faremos a live de correção dos exercícios e revisão dos conteúdos do simulado. Então, amanhã, dia 10 de junho, né, os alunos farão um simulado referente aos conteúdos do segundo bimestre. Então, é o segundo simulado desse bimestre. O conteúdo desse simulado se refere a 2 conteúdos, né? Então, idade dos metais e período neolítico. Então, os 2 períodos, eles estão compreendidos na pré-história. Então, nós vimos que a pré-história, ela é dividida em 3 partes. Paleolítico, neolítico e idade dos metais. Então, antes de começar a correção dos exercícios e a revisão, eu quero, né, partilhar com vocês os slides que vocês receberam. Então, a gente faz uma revisãozinha e daí a gente parte para o exercício. Então, deixa eu só partilhar a tela com vocês, para que vocês possam ver. Então, começamos com neolítico. Só para retomar, que daí eu faço uma breve explicaçãozinha para vocês. Deixa eu só colocar modo de leitura. Então, agora eu vou partilhar com vocês, vocês vão ver a tela, né, dos slides do neolítico. Então, esse material, você tem recebido ele na plataforma Iônica. Victor, diga. Pode liberar. Diga. Eu queria saber se vai cair transformar século ou não. Então, gente, como eu falei para vocês lá no mural da Iônica, o que vai ser cobrado de vocês? Neolítico e idade dos metais, tá bom? Mas eu vou fazer uma revisão da transformação dos séculos, Victor, para ver se vocês entenderam o que ficou de dúvida, tá bom? Mas isso não cai no simulado. Então, neolítico. Então, a gente viu que durante a pré-história, os homens começam a organizar, né, uma outra forma de estrutura. E o neolítico, nós temos algumas características principais. Então, durante o neolítico, nós temos a criação da idade da pedra polida, né? Então, nós vimos que as ferramentas elas ficam mais elaboradas. E, além disso, nós temos o desenvolvimento da agricultura. Então, a principal característica do neolítico é o desenvolvimento da agricultura, né? Então, nós vimos que a agricultura facilita muito, né, a vida das pessoas. É através da agricultura que as pessoas vão poder se fixar na terra. Nós vamos ter um processo, né, chamado de sedentarização. Então, eu ainda falei para vocês no videozinho que vocês receberam. O que é o processo de sedentarização? É o processo de fixação à terra. Então, as pessoas vão criando, né, formas para sobreviver mais próximas, né? Então, por isso que a sedentarização é importante. Dentro do período, né, compreendido como neolítico, nós temos uma outra característica que é muito importante, que é a domesticação de animais. Então, lembrem-se o seguinte, domesticar animais não significa lá o cachorro e o gato, tá? Animais domésticos é você criar o animalzinho perto da sua casa. Então, você não precisa mais ser apenas caçador. Você vai poder criar porcos, galinhas, né? Então, isso facilita muito a vida das pessoas. Agora, para a gente, né, isso tudo uma revisãozinha bem básica. Então, aí uma imagenzinha do neolítico. Então, por isso que o período neolítico ele é chamado como a revolução agrícola. O que é revolução? É você entender que a agricultura, ela impacta muito na vida das pessoas. Então, a partir da agricultura, as pessoas vão viver de uma forma diferente. Onde que as pessoas vão se fixar? É comum que as pessoas se fixem próximos a rios. Você já deve ter recebido material a respeito da Mesopotâmia. Por que as pessoas se fixam próximos a rios? O rio facilita a vida das pessoas. Então, a gente fala o seguinte, que os seres humanos eles vão saber aproveitar as condições geográficas, né? Então, as condições de onde eles vivem, né? Então, morar perto do rio é muito bom, seja para tomar água, seja para tomar banho, para dar de beber os animais. Então, morar perto do rio é uma das principais características das primeiras civilizações. E dentro desse período, nós vamos desenvolvendo novas tecnologias e vai aumentando
um número de pessoas. Por quê? Por causa da agricultura, como eu falei para vocês. Né? Então, dentro desse morar, né, a população aumentou, vocês devem ter visto que eu postei para vocês lá o Minecraft. Por que o Minecraft é importante? Alguém quer comentar para mim, por favor? Eu vi alguns risinhos. Victor, por favor. Porque o Minecraft meio que se passa no período da Idade dos Metais, mas porque no jogo você tem que construir tua casa, sobreviver, caçar para ter comida, ou plantar, Então acontece na fazer pré-história, né? ferramentas. A gente vê que lá no Minecraft vocês precisam criar ferramentas, não é isso? Precisam transformar matéria-prima. Então por isso que eu dei o exemplo do Minecraft para vocês. Vocês lembram lá para quem gosta do jogo e já viu o jogo, as pessoas aproveitam os recursos que tem lá. Então tem pedra, né? Tem madeira. Então os seres humanos vão aproveitar esses recursos, essas matérias-primas que estão à disposição. Por isso que eu dei o exemplo do Minecraft para vocês. Então, só para a gente concluir, as primeiras construções. Então, eu dei um exemplo para vocês das aldeias do Neolítico. Então, aumentou a população. Agora, não dá mais para morar nas cavernas, né? Então, a gente precisa construir novas formas de habitação. Então, aumentou a população, vai surgindo as primeiras vilas. Essas vilas vão surgindo as primeiras tribos, né? Então a gente viu que a tribo é maior do que a família. Das tribos vão surgindo vilas e dessas vilas vão surgindo cidades, né? Então eu trouxe alguns exemplos para vocês de aldeias do Neolítico. Então essa aldeia é uma aldeia lá que fica lá na Escócia. Até a casinha aqui embaixo não parece uma casinha do Minecraft? Parece uma casinha do Minecraft, né? Feita de pedra. Né? Então, essa aldeia no Neolítico ela é muito famosa. Então, ainda existem vestígios. Lembrem-se lá, desde o início do ano, a gente viu que os historiadores trabalham com fontes históricas. Então, essas construções também são fontes históricas dessas sociedades. Tá? Agora, para a gente concluir, eu vou falar um pouquinho da Idade dos Metais. Deixa eu terminar de partilhar esse. Alguém tem algum comentário sobre isso? Miguel, Victor, Natália. Miguel, por favor. Poxa, você vai ler os negócios do resumo lá das atividades do. Vou corrigir também. Prof, Pode falar. já que depois da Idade dos Metais, eles começaram a produzir essas armas mais elaboradas, mas para curiosidade, aproximadamente quanto tempo depois do início da Idade dos Metais que chegou a Idade do Bronze? Então, é entre 3.000 e 5.000 anos, né? Vocês têm esse conteúdo lá na apostila de vocês, da Idade dos Metais. Deixa eu só confirmar que página que tá o material de vocês. Só um pouquinho. Ó, tá lá na página 356 da apostila de vocês. Então, lá no módulo 2, tá? Do capítulo 4, tem Idade dos Metais. Então, a metalurgia, Victor, ela foi desenvolvida por volta de 7.000 anos antes de Cristo, tá? Se é essa a dúvida do período. Mas lembrem-se o seguinte, não é importante ficar decorando as datas. É importante saber o processo. Então, vocês viram o seguinte, que né, o desenvolvimento da Idade dos Metais, ele vai ser muito importante para a organização dessas sociedades. Por que é importante a Idade dos Metais? Alguém tem alguma pista? Miguel, por favor. Porque foi o desenvolvimento da metalurgia? O desenvolvimento da metalurgia, ele facilita a vida das pessoas, Miguel? Muito. Muito. Porque a maioria das coisas que são feitas e são usadas, né, no dia a dia é por causa do metal, né? Assim. Dá para pensar a vida nossa hoje, 2020, sem metal, sem o ferro, sem bronze, sem cobre?
Não dá, né? Então, o desenvolvimento da metalurgia, ela vai ser importante, né? Então, ali o Victor está mostrando as tomadas, né? Os cabos, tudo isso é feito de metal, né? Seja lá, né? Encapado com uma película de plástico, mas eu falei para vocês a respeito do cobre. Então, o cobre está presente em tudo. No fio do carregador do celular, no fio do carregador do computador ou do tablet, né? Então, nos fios de luz, que são fios de cobre, né? Então, o cobre, ele é o primeiro metal a ser trabalhado. Mas dá para fazer ferramentas de cobre, Victor? O cobre é um metal muito molinho, então a gente tem que, né, fazer uma liga. O que é uma liga? Você pegar dois metais e, né, trabalhar com os dois. Então, a liga do cobre com o estanho. Estanho é outro metal molinho que vocês já devem ter visto, né? O estanho, ele é usado para solda. Então, as pessoas usam para soldar. Já devem ter visto ferro de solda. Victor? Prof, na verdade, aquela minha outra dúvida não era sobre aquilo que você respondeu. Era sobre a idade do bronze lá na China, que recebeu esse nome. Então, a gente não sabe dizer quando aconteceu em todos os lugares, tá, Victor? Nós temos vestígios que as civilizações chinesas, a civilização indiana também, são civilizações muito antigas, que também trabalharam metais, tá? Beleza? Então, o cobre e o estanho são uma liga que vai dar o bronze. Então, a era do bronze é importante, seja para a construção de ferramentas ou para a construção, né, de objetos para luta, né? Então, armas, né? Para construir também, a gente vai ver que mais tarde, na Idade dos Metais, nós vamos fazer, né, a fundição de um outro metal. E aí sim é muito importante, porque isso vai acontecer mais para o final da Idade dos Metais, que é a fundição de ferro. O que é fundir? É você transformar em outra coisa. Então, vocês veem lá que para trabalhar o ferro é bastante complicado. Você tem que aquecer esse metal, depois você tem que, né, moldar, colocar nas formas. Alguém já assistiu aquele programa no History que se chama Desafio sob o Fogo? Já assistiram? Maria, o que acontece lá no Desafio sob o Fogo? Eles fazem armas, tipo espada, essas coisas, assim. Daí depois eles vêm se aprovado, né? Tipo, pra ver se não tá mole, tá riscado, sei lá o que. É fácil de trabalhar o ferro lá, Maria? Pelo que eu vi, não, assim, eu acho que não. É um pouco difícil, né? Então, se você resfriar ele muito, ele pode ficar quebradiço, né? Então, por isso que eles fazem o teste lá com as espadas, né? Então, para ver se não vai rachar, para ver se não vai quebrar, né? Então, eles testam isso. Além disso, vocês viram que tem que esquentar sob uma determinada temperatura, depois você tem que fazer a temperagem, né? Então, tem que resfriar. Então, tudo isso é uma técnica. Victor, o que é uma técnica? Uma técnica é uma espécie de... É um jeito que você aprende a fazer as coisas depois de um certo tempo de prática. Então, eles aprenderam a fazer isso. Isso é um conhecimento acumulado de anos e anos. Então, é um conhecimento que surge muito mais do erro, né, do que do acerto. Então, a gente tem que fazer tentativa, né, e erro, né, para ver o que dá certo ou não, beleza? Só para a gente concluir, que daí a gente já vai fazer a correção dos exercícios. Deixa eu só passar o slide. E a gente vai vendo que durante a Idade dos Metais, as ferramentas vão ficando mais sofisticadas, né? Então, a gente faz espadas lá, como a Maria lembrou, né? A gente faz facas, faz, né? Também, agora fugiu o nome disso aqui, Miguel, lembra o nome disso? Do que, prof? São lanças, agora eu lembrei, faltou a palavra. Então, para que serve lança, Victor? Lança serve mais para furar, para ir numa linha reta. Para caçar, não é isso?
Então, para caçar, para se defender. Então, as ferramentas começam a ser mais sofisticadas. E a gente viu Por que a isso que população... esse formato é tão aerodinâmico. Sim, por isso que tem que ver se é rápido, se não, a Maria que já viu lá, fica, dependendo se a espada fica muito pesada, fica difícil de, né, empunhar. Então, tudo isso. E vai aumentando o número da população. Esse trabalho das populações vão se diversificando, então vão se tornando diferentes. Então, vão surgindo ofícios especializados. Natália, o que é um ofício especializado? Não tô ouvindo. Tem que liberar o áudio. Deixa eu ver se tá liberado aqui. Alguém pode ajudar a Natália? Natália liberou o áudio. Aí o botãozinho do áudio ali do potenciar. Obrigada, Natália. Agora deu certo. Não tô ouvindo. Você não tá com fone de ouvido? Que às vezes tá no foninho. Então, Miguel pode falar. O que são ofícios especializados? Ofícios especializados são os trabalhos que eles organizavam entre as pessoas. Por exemplo, algumas pessoas trabalhavam, né, como plantadores, né, agricultores, outros faziam o metal, né, ajudavam a moldar o metal, e daí eles foram dividindo, né? Vão dividindo o trabalho, né? Então vai surgindo trabalhos diferentes. Tem gente que vai produzir agricultura, como o Miguel destacou. Tem gente que vai trabalhar produzindo tecidos, então vão ser tecelões. E vai surgir uma outra profissão, é uma profissão especializada em vender produtos, que é, né, o comerciante. Victor? Prof, Diga. é que eu queria dar um exemplo lá da fundição do ferro. Pode Aquela falar. aquela parte de Vingadores Guerra Infinita que o Thor tá fazendo o machado dele. Ah, sim, é difícil, né? Tem que bater também, tem que martelar, né? Para moldar. É bem complicado. Tem razão. Eu tinha esquecido desse exemplo. Esse exemplo é muito legal. Então, aumentou a população, vão surgir ofícios, né? Então, a gente vai dividir o trabalho. E as pessoas começam a viver nas cidades. Então, nós vimos que existem várias cidades antigas, né? Jericó é uma das cidades mais antigas. Mas Nilo, né? O Cairo, que fica no Egito, também é uma das cidades antigas. Beirute também é uma cidade antiga, que tem aproximadamente essas cidades aproximadamente 10 mil anos. Então, Jericó fica na atual Cisjordânia. Cisjordânia é um país que fica lá no Oriente Médio, tá? Então, só para a gente concluir, a partir do aumento da população, vai surgir a necessidade de organizar essa galera, né, gente? Vocês acham que vai ter conflito? Muito. Muito conflito. Tinha uma pessoa, né, que organizava tudo. Então vai surgir alguém que administre tudo isso, né? Alguém que comande. Então a gente vai ter a centralização do poder para diminuir os conflitos, para poder cobrar tributos, né? E diante disso, nós temos o surgimento da escrita. Murilo e Bruno querem participar me falando para que serve a escrita? Murilo tá com vergonha? Bruno, quer falar? A escrita serve também para informar. Antigamente, eles usavam a escrita como um método de informação, para informar os outros. Uma forma de registro, né? Então, a escrita ela surge tanto como uma forma de registro, quanto uma forma de controle. Então, para eu organizar o comércio, eu, né, vou registrar. Então, para quem aqui, alguém de vocês, o pai é comerciante e trabalha com venda? Então, o meu pai trabalhava com venda. Então, como que ele faz? Ele vende, ele tem que controlar o que ele vende, né, Miguel?
Então, ele tem que registrar, Sim. né? Então, a gente faz um registro. Ele ia para cidades perto daqui. Ponta Grossa, ele ia para Carambeí, Aripiraí, e daí ele vendia, né, e anotava. Tem que anotar tudo, né? Tudo que entra e tudo que sai. Então, a escrita, ela surge como um suporte para o comércio, para facilitar a vida dos comerciantes, para registrar. Tranquilo? Então, agora a gente vai fazer a correção lá dos exercícios que ficaram no Word. Primeiro eu vou começar na orientações do material da 11ª semana de quarentena. Daí a gente vai fazer eu vou para a apostila, tá? Então, deixa eu só parar de partilhar e eu vou partilhar os exercícios que vocês receberam lá na Iônica. De aplicações aqui. Então, vamos lá. Então, daí a gente vai para a apostila, que eu acho que a apostila está bem tranquila. Os exercícios eram bem tranquilos. Então, aí o resuminho das questões. E vocês tinham que transformar os números em numerais romanos. Alguém teve dificuldade de fazer essa transformação em numerais romanos? Até quando que é o prazo das atividades da Mesopotâmia? Da Mesopotâmia vai até segunda. Não, você já corrigiu aqui do Neolítico? Não, eu vou para a apostila depois. Eu quero fazer primeiro a correção do caderno. Eu digo aqui no resumo. Você sim. corrigiu do Neolítico? Não corrigi ainda. Ah, tá. Então vamos lá. Miguel, pode falar. Não, você estava indo para a idade dos metais. Eu pensei que você já tinha corrigido. Não, eu vou para a apostila. Eu quero corrigir a apostila ainda. Pode deixar a apostila do ladinho. Então, eu só quero terminar com essa coisa da transformação, porque daí eu só vou para a apostila e para o caderno. Então, como transformar séculos em numerais romanos? Letra A lá, ano 1000. Que século é esse ano? Século X. Século X por quê, Miguel? Porque você ensinou que tira os 2 no final se tiver 2 zeros. Mas conta também com os outros números. Só que daí você soma 1. Então ficou, quando o número termina com 0, 00, eu corto os 2 últimos e eu tenho século. Bem facinho, né? Natália, letra B lá. Na vida real, resolveram aplicar. Qual que é o século lá, Natália, da letra B? Quer digitar no chat? Pode pôr no chat também. O teu microfone a gente não tá te ouvindo. Eu acho que tá no microfone, né? Natália, conseguiu? Qualquer coisa tenta apertar F4. Peraí. Tô aqui. Oi. Estamos ouvindo, pode falar. A letra B é o século V. Século 5 por quê, Natália? Porque corta os 2 últimos e soma 1. Porque não termina com 00, né? Então, agora é século 5, né? Então, tranquilo, gente? Agora, Maria, letra C. Já foi o último, né? Então, a letra C. Peraí. A 2. Século 2. Porque corta os 2 últimos, 1 mais 1, século 2. E Victor, letra D. Letra D é século XX. Século 20, por quê? Corta os 2 últimos, adiciona mais 1, dá 20. Século 20. E agora voltamos, Bruno. Letra E. Qual é o século da letra E? Século 2. Século 2. 2, porque terminou com 00, né? Cortei o 00, já tem o século. Murilo, quer participar? O século, a letra F. Murilo, se quiser digitar para mim aqui do ladinho, por favor. Não sei se o Murilo tá aí ainda. Tá sem câmera.
Vamos voltar de novo, então, para o início. Natália, por favor. Prof, o Miguel ainda. O Murilo ainda tá aí. Sim, mas ele não está respondendo. Não sei se ele está ouvindo. Então, Natália, letra F. 15. 15. Murilo colocou ali, século XV. Tá certinho, Murilo. Então, cortei os 2 zeros. Se fosse 1501, que século era? 16. 16, porque daí não terminou com 00, né? E tenho que somar 1. Letra G, Miguel. G, século XVIII. Porque 18. com dois últimos, 17 mais 1. Certinho, bem isso mesmo. Século XVIII. Cortou os 2 últimos, somo 1. E Maria, com o último, letra H. É 9. Século IX. Bem tranquilo, né, gente? Esse era SUC. Então, esse era a idade dos metais. Agora, a dúvida que o Miguel tinha colocado era a respeito do material da 10ª semana. Isso? Do resumo? Isso. Deixa eu ver só se eu localizo ele aqui. Nem que eu pegue lá nenhum. É que não tinha atividade nesse, né? No 10. Na 10 a gente não corrigiu porque foi a semana que eu fiz live, lembra? Eu fiz live de revisão de simulado e a gente não corrigiu. Deixa eu só abrir aqui a 10ª semana. Só um pouquinho. Vamos lá. Então, enquanto eu estou abrindo aqui, vocês vão abrindo lá a apostila para a gente corrigir os exercícios da apostila. A gente ficou de corrigir. Deixa eu só pegar meu marca aqui. Página 355 a gente corrigiu? Acho que não, né? Deixa eu abrir o 10ª semana aqui, só um pouquinho. Não, você não corrigiu. É aquele que tem uma pedra e uma pedrinha redonda? Deixa eu só abrir aqui o 10ª semana da atividade. Que eu tinha me esquecido da 10ª semana, eu tinha pego só da 11ª. Agora vai ficar legal, porque a gente vai fazer correção de 15 em 15 Você também não corrigiu a 303. Ah, não, as outras eu sei, eu já separei. Deixa eu só pegar da 10ª semana, que faltou da 10ª semana, só um pouquinho. Trouxe. A minha internet tá um pouquinho lenta, só um pouquinho. Teve uma vez que você mandou as páginas meio errado, que você mandou uma página que a gente foi olhar e era de outra matéria. Ué, da apostila? É. Qual página? Eu acho que você tinha mandado. Acho que você tinha mandado a 285. Sim, mas depois eu arrumei lá, né? Ah, tá. Enquanto tá abrindo aqui, então a gente vai para 355 da apostila. Deixa eu só pegar aqui. Nossa, tá muito devagar minha internet, acho que por causa do tempo. Abriu. Consegui. 10ª semana. Paleolítico, neolítico. Tá. Era do resumo, que era para vocês copiarem, né? Que o Miguel me perguntou a respeito do resumo. Aí tinha a página 349. O 349 a gente corrigiu. Corrigimos. 351 a gente já corrigiu. Corrigimos a 351. Faltou 353. 353. Não. 353 e 355. Então vamos lá para 353. Na apostila de vocês. Página 355. E a 354? Mas vamos começar do início, né? Vamos para 353 antes. Você não pediu para fazer a 354, prof. Eu pedi a 353, 355
e 363, né? Então vamos Eu lá. fiz. 353. A número 14 lá. Começamos lá. Então, por que a utilização, todo mundo na 353, número 14? Por que a utilização da pedra polida contribuiu para melhorar a vida dos povos pré-históricos? Quem pode, né, me responder? Miguel, por favor. Porque as ferramentas ficaram mais fortes e aprimoradas, e as condições para a pesca melhoraram muito. Então, as ferramentas ficaram bem mais eficientes, né? Então, facilitou bastante a vida né, das pessoas. Tá correto, tá? Número 15. Procure em um dicionário o significado da palavra revolução. Depois explique como, né, com o que você encontrar a revolução agrícola. Prof, nesse eu tenho um pouco de dúvida, porque pode estar errado, né? Pode responder. Deixa eu só ver o Victor antes, daí eu já escuto você. A Revolução Agrícola foi o processo do Homo sapiens aprender as atividades agrícolas de plantio e começar o processo de sedentarização. Processo de sedentarização, correto. Miguel, qual que é a dúvida? É que eu coloquei meio que definição e as definições podem estar erradas. Não, mas se você pesquisou no dicionário, o que diz revolução no dicionário lá, Miguel? Foi isso que eu coloquei mesmo, mas agora eu mudei. Revolução significa rebelião, combate, mudança profunda, e agrícola significa agricultura. Foi isso que eu coloquei. A E daí, palavra mais interessante de revolução é que você falou de mudança, correto? Então, o que significa? A agricultura, ela transformou a vida das pessoas? Sim, foi uma mudança muito profunda. Uma mudança profunda. Quais são as consequências disso, Maria? Da Revolução Agrícola? Teve consequência? Talvez, não sei. Teve bastante consequência, né? As pessoas passaram a viver em casas, as pessoas foram construir essas casas em lugares. Quais lugares que as pessoas vão construir casa? Perto do rio, porque tinha água, os animais iam lá. Ficaria bem mais fácil. Sim. A caça também. Sim, perto de rio, porque perto do rio a terra é fértil. Sim. Tem água em abundância também. Então, a palavra revolução dá para vocês lembrarem de outra palavra. Vocês já devem ter estudado com a prof de ciências ou com a prof de geografia que a Terra demora 365 dias e 12 horas para dar a volta completa ao redor do Sol. Qual que é o nome desse movimento? Evolução. Revolução. Então, ela demora bastante tempo e ela, né, faz um movimento muito complexo. Né? Então, pensem que a agricultura, ela transformou muito a vida das pessoas. Né? Então, por isso, uma revolução agrícola, tá? Uma transformação profunda. Agora, na página 355, número 17. Observe a imagem de um utensílio utilizado pelos povos do período neolítico. Em seguida, responda. Letra A. De que material você acredita que esse utensílio é feito? 355. De pedra Eu polida. acho. Pode falar, Victor, depois Miguel. De pedra polida. O que é uma pedra polida, Miguel? Pedra polida é a pedra modificada, que eles batem uma com a outra e vão chocando e vão fazendo formato. Então, ela vai ficar bem... Vocês viram na imagem que ela fica mais arredondada. Então, é difícil a gente achar uma pedra tão perfeitinha assim lá fora. Ela só vai ficar assim se eu continuar aplicando ela na outra ou de tanto usar, né? Porque, vejam lá, quando a gente usa uma coisa demais, vai desgastando, né? Olá. Tranquilo? Fique tranquilo, Miguel. Acontece, tá bom?
Eu vi que você já ficou nervoso. Tá Eu tudo. sei, eu tô certo. A gente tá em casa, a gente tá todo mundo. Tá em casa, tá todo mundo com família. Fique bem tranquilo, não precisa ficar com vergonha. Eu Na letra sei, B mas lá. não enxerga demais. Desse jeito. Natália tá aí ainda? Tá me ouvindo? Todo mundo me ouve? Letra B. Então, qual é a utilidade disso no Neolítico, Miguel? Pra moer grão. Pra que serve? Pra moer grão, né? Moer grão, Acho que é, né? né? Então, Daí plantava. a gente Eu planta. coloquei fazer fogo. Pode ser para fazer fogo. Vocês sabem que de tanto atritar dá para fazer faísca também. Dá para usar a pedra como uma pedra cortante, né? Então a gente pode fazer muita coisa com essa pedra polida, tá? E quebrar grãos é muito importante. Vocês já viram como que funciona um moedor de grãos? Não. Então, para moer café, para moer amendoim, tem uns moedores. Então, ou moer pimenta. Então, o moedor também é uma coisa que foi criada nesse momento. Tudo bem, Victor? Sim. Então, agora a gente vai para a página. Deixa eu ir lá para... Deixa eu só verificar aqui se a gente botou isso. 363. 363, número 5 e 6. Então, ali vai falar da Luzia. Os primeiros estudos sobre Luzia, o fóssil mais antigo do território brasileiro, indicam uma ancestralidade africana. Posteriormente, novas pesquisas apontaram que Luzia e seu povo. Letra? Número 5 da página 363. Letra A. Letra A? Letra C. Por que é letra C? A Luzia ela não tem uma característica africana, ela tem uma característica mongoloide, né? Ali tem a ver com os povos mongóis, povos que habitavam a região da Ásia, tá? Então, indicando que da África, lembrem que os hominídeos surgiram na África e eles vão se espalhando para os outros continentes, tá? Mas se eles surgiram na África, então por que eles têm origem mongoloide? Porque Essa cidade aí, ela é na África? Da África, eles vão para a Ásia, lembram lá? Tanto que os indígenas têm o olhinho puxado, vocês já repararam nisso? Né? Então, essa característica do olhinho puxado é uma característica asiática, né? Dos povos mongóis, povos que habitam a Ásia. Tranquilo? Agora, a número 6 é um texto que fala da Niede Guidon. Né? Então, de acordo com os seus conhecimentos, o que acontecerá se os estudos de Niede Guidon forem comprovados pela comunidade científica? Maria, quer responder essa, por favor? Sim, prof. Então, coloquei assim. Se as pesquisas forem comprovadas e aceitas pela comunidade científica, a história dos primeiros povoados do continente americano precisará ser revista. Exatamente. Então, nós vimos que existem várias teorias de explicação. A Niede Guidon, ela se baseia em vestígios de fogueira e de pedra lascada. Mas alguns cientistas não acreditam na teoria dela. Por quê? Fogueira pode ser causada por um raio, né, ou um incêndio natural. Então, não necessariamente como, né, um vestígio humano. Mas a Maria tem razão. Se a gente, né, seguisse a teoria da Niede Guidon, ela disse que os primeiros habitantes do Brasil chegaram aqui há aproximadamente 50 mil anos, muito antes da teoria de Bering, beleza? Prof, sinceramente, eu acho Pode. muito difícil um raio cair exatamente. Primeiro as madeiras cair certinho. Depois o raio cair exatamente delas. A chance é mínima. Sim, a chance é bem pequena. Concordo com você. Mas alguns cientistas, o que é o problema? A comunidade científica, ela não é todo mundo que concorda. Então, se o Miguel acha que a teoria dele é melhor, ele vai defender a teoria dele.
o Victor acha que tem uma teoria melhor, ele vai defender a dele. Então, existe uma disputa, sabem? Para saber quem é melhor, beleza? Isso acontece muito na comunidade científica, tá? Não é uma coisa ruim, porque um vai mostrar por que a sua explicação é mais plausível. Agora, a gente vai para falar da idade dos metais, daí eu já volto para fechar isso. Lá na idade dos metais, na página 358. 358 da apostila de vocês. Com base no que acabamos de estudar, justifique como o desenvolvimento da metalurgia fez com que algumas cidades se tornassem mais poderosas que as outras. Natália ou Bruno, querem responder para mim a número 20? Poxa, o Bruno saiu. Bruno saiu? Natália tá ali, mas não tá falando comigo. Eu ainda tô aqui, você tem que colocar o computador para carregar. Tá bom. Às vezes algum computador desligou, algum celular desconectou. Então, Miguel, você pode responder para mim a 358, número 20? Sim. Como a metalurgia envolvia metal, quem tinha mais quantidades e ferramentas de metais, mais teria vantagem, pois o metal era muito valioso para algumas cidades. Não, Sim, para tem todos, razão. né? Tem razão. E dá para complementar isso. Dá para dizer que se eu tenho bastante metal disponível, eu posso fazer mais armas? Pode. Posso dominar outros povos, então isso facilita Eles bastante. vendiam metal? Tipo, mas porque o metal é muito valioso, mas eles vendiam para ganhar dinheiro? Eu acho que nesse momento ainda no início não há venda, mas há troca. Claro que o metal vai ser muito valioso, você tem razão. Até porque vocês sabem que na África existem muitas reservas de ferro. Tanto que eu brinco com os alunos quando eu falava sobre a idade dos metais, vocês já devem ter assistido o Pantera Negra. Lá no filme do Pantera Negra, eles falam do... Qual que é o nome do metal? Vibrânio. Do vibrânio. Mas não é só o vibrânio, né? Então eles fazem eles brincam com essa palavra. Mas a África ela é muito rica em minérios. E existem muitas reservas de ferro. E hoje a gente sabe que o ferro ele é usado em tudo. Então o Miguel tem razão. O ferro, custa dinheiro. Então a gente tem que pensar um pouco nisso. A número 21. Vimos que o comércio foi uma das práticas que surgiram durante a Idade dos Metais. Então, letra A. Como era realizado o comércio quando ele começou a ser praticado? Victor? Ele era realizado por uma pessoa. Era realizado por uma pessoa só e o que mais? Victor? E também era um esquema de troca. Eram feitos com troca, aí sim, você tá? dá uma coisa e ele te devolve o preço disso, mas em outra coisa. A troca... Chamado de escambo. Que nem o esquema dos villagers do Minecraft. Exatamente. Então, eu produzo muita comida. Eu sou agricultor. Mas eu preciso de ferramenta. E o Miguel produz ferramenta. O que a gente faz? Troca, né? Então, mesma coisa lá. O Victor pode produzir muito, ser um comerciante muito rico. Mas ele precisa que alguém forneça isso para ele. Então, isso é feito através do escambo. Letra B. Quais eram os principais produtos comercializados? Maria, por favor. Prof, onde é que vocês estão mesmo? Nós estamos na letra B da página 358. Ah, tá. Grãos, instrumentos de arma, utensílios. Correto. Grãos, instrumentos, ferramentas, né? Então, alimentos, animais. Então, por exemplo, lá, né? A Maria tem um monte de criação de animais. Então, ela precisa... Mas ela não vai viver só disso. Ela precisa comer outras coisas. Então, eu produzo grãos. Então, eu posso trocar animal por grãos também, tá? Letra C.
Bruno, pode responder para mim, por favor, a letra C? Qual a relação do comércio com o crescimento das cidades durante a Idade dos Metais? Bruno estava aí, eu vi a carinha, mas desligou a câmera. Doutora, pode repetir? Eu tô meio perdido, a internet caiu, eu não escutei. Bruno, a gente está na página 358, número 21, letra C. Deixa eu achar que eu tô perdida na apostila, prof. 358. Então eu vou passar. Natália tá por aí ainda? O que é? Letra C. Natália, quer responder para mim, Natália, letra C, por favor? Tá com vergonha? Victor, pode responder, por favor? Qual? A letra C. Qual a relação do comércio com o crescimento das cidades durante a Idade dos Metais? Foi porque com o comércio, cada pessoa tinha um pouco de cada coisa. E com isso, eles conseguiam se desenvolver melhor porque tinham os suprimentos necessários. Aí começaram a surgir as primeiras cidades. E outra coisa, aumentou muito as pessoas. Dá para eu trocar? Fica mais difícil, né? Então vejam lá vocês que moram numa vila às vezes que tem pouca, né, que tem pouco morador, às vezes todo mundo se conhece. Mas se você mora num lugar que tem muita gente morando, um prédio, por exemplo, é mais fácil que você, quando acabe o teu arroz ou acabe teu, né, um açúcar, né? Então você quer fazer um bolo, é mais fácil você ir no mercado. Só que se você mora mais pertinho, é mais fácil você trocar. Então, o comércio surge porque aumentou muito as pessoas. Então, é mais fácil, às vezes, quando acaba uma comida, eu ir lá no mercado do que eu pedir emprestado ou trocar com a vizinha. Tranquilo? Agora, a página... Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui. Página 364, número 11. Para quem está perdido lá, Bruno, nós estamos na página 364. Número 11. Relacione o surgimento do comércio com a necessidade de diferenciação dos trabalhos desenvolvidos nas primeiras cidades humanas. Miguel, pode responder? Prof, eu tô com dúvida nessa. Pode falar. Eu deixei. Eu não entendi. Você pode me explicar? Então, vamos lá. Olá! Tudo bem? Meu irmãozinho. Teu irmãozinho? Olá, irmãozinho do Victor. Qual que é o nome do irmãozinho? Vinícius. Oi, Vinícius. Ele tá falando Bini. Oi, Bi. Tudo bem? Aí. Victor, só vou pedir para você desligar um pouquinho teu áudio daí, tá bom? Então, o comércio, ele surge por quê? Porque vão surgindo trabalhos especializados. Então, aumentou muito a população. Vai ter gente que vai só produzir tecido, vai ter gente que só vai ser ferreiro, que vai trabalhar com metalurgia, tem gente que vai produzir só, né, que vai criar animais, isso é pecuária, e tem gente que vai criar, que vai vender os produtos, tá? Então, muitas civilizações são comerciantes. Vocês vão receber um material sobre uma civilização da semana que vem, que são os fenícios. A principal atividade dos fenícios é comércio. E eu acho muito interessante que, geralmente, quando um povo é muito comerciante, é porque ele não tem muita agricultura. Então, como ele não tem muita agricultura, a agricultura é mínima, tem gente vendendo produtos. Entendeu, Miguel? Entendi. A número 12. Tranquilo, gente? Maria, Victor? Sim? Tranquilo? Então, explique com suas palavras
falando sobre a escrita. A gente já falou para que servia a escrita, então essa eu vou pular para vocês entenderam para que serve a escrita. A escrita ela serve como uma forma de registro, né? O Bruno ainda tinha falado sobre isso. Registro e comércio. É muito interessante observar que todas as sociedades que desenvolvem comércio, eles criam um tipo de escrita. Para que serve a escrita, então, nesse caso? Para registrar, para controlar. Tranquilo? E tem uma questãozinha que ficou dessa página, que é a questão número 9, do termo sedentarização. Então, número 9, 364. O termo sedentarização está relacionado aos estudos sobre o Neolítico. O que significa, né, isso? O que significa sedentarização? Victor, o que é sedentarização? Põe o áudio lá, Victor. Fixaram-se em um lugar em virtude do desenvolvimento e da prática da agricultura e da pecuária. Então, processo de sedentarização é uma das características de qual período da história? Neolítico. Neolítico. Então, Neolítico, processo de sedentarização, produção da agricultura, criação de animais, tá? E a organização de tribos. Alguma dúvida sobre esse conteúdo, gente? Não, prof. Maria, dúvidas? Natália? Murilo tá por aqui ainda. Se tiver alguma dúvida, por favor, pode deixar no chat, tá? Para quem tem vergonha de aparecer, eu respeito também, porque tem gente que é muito tímida. Dúvidas? Perguntas? Então, vamos encerrar por aqui. Agradeço, né, o empenho de vocês de estarem acompanhando a live. A partir da semana que vem, nos vemos na live da quinta-feira, tá? Então, é muito bom revê-los. Eu espero que vocês estejam bem dentro do possível, tá? E estou morrendo de saudades, mas a live me ajuda a matar um pouquinho da saudade de vocês, né? Então, eu fico feliz quando tem live, tá? Então, um beijinho para vocês, tá? Lembrando que essa live fica gravada e depois ela será disponibilizada para vocês lá na Iônica, tá? Um beijinho para vocês e boa prova!